Fala pessoal, meu nome é Pedro Lima, eu sou estudante do primeiro semestre de Medicina da FTC e hoje vou falar um pouco sobre hormônios sexuais, ciclo menstrual, gestação e lactação. Os componentes do grupo são Dayana Rosário, Gabriela Morim, Pedro Henrique Lima e Sara Evangelista. Bom, o primeiro tópico que nós vamos falar é sobre hormônios sexuais, especificamente aqui hormônios sexuais femininos. A relação de nossos hormônios funciona de acordo com o eixo hipotálamo, hipófise, ovários. Tudo vai começar lá em cima, ou seja, no nosso hipotálamo. Esse hipotálamo ele vai liberar o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofina, em português. A partir da liberação desse hormônio, ele vai estimular a secreção de dois hormônios hipofisários anteriores, ou seja, secretados na adenohipófise. Quais são esses dois hormônios, que são chamados de hormônios gonadotróficos também, né? Esses dois hormônios hipofisários, o FSH e o LH. O LH é o hormônio luteinizante e o FSH é o hormônio folículo estimulante. Posteriormente eu vou explicar no gráfico melhor a função deles. Após a secreção desses dois hormônios gonadotróficos, eles vão estimular a produção de dois hormônios ovarianos, o estrogênio e a progesterona. O estrogênio e a progesterona são, como eu falei anteriormente, são dois hormônios secretados no ovário, pelo ovário, e são essenciais tanto no período pré-ovulação, pós-ovulação e na gravidez. Aqui, como eu expliquei no slide anterior, tem a presença desse eixo, né, que é como vai funcionar a regulação dos nossos hormônios. Começa tudo no hipotálamo, que vai liberar o GnRH. A secreção desse GnRH vai estimular a secreção dos hormônios gonadotróficos, que são o LH e o FSH. Essa liberação do FSH e o LH vai estimular a produção dos hormônios ovarianos, que são a progesterona e o estrógeno. Essa progesterona e o estrógeno vai fazer um feedback, ou seja, o que seria um feedback? Uma resposta lá para o hipotálamo ou para a hipófise, dizendo se precisa ser secretado mais ou menos esses hormônios. Aqui no gráfico do ciclo menstrual, a gente considera o dia 0 como o dia que ela menstruou, né? Como a gente pode ver inferiormente no gráfico lá, representa a descamação do endométrio. Do dia 0, ou seja, do período que ela menstruou, até o dia 14, a gente considera essa fase como fase de proliferação ou folicular, porque ocorre uma maturação desse folículo antes da ovulação. E após esse 14º dia até o 28º, a gente chama de fase luteínica, que é a fase que vai ocorrer a manutenção do corpo lúteo. Nos primeiros dias após a menstruação, o hormônio que vai começar mais alto vai ser o FSH, porque ele vai promover a maturação desse folículo. Ao final desse crescimento desse folículo, né, no 14º dia vai ocorrer a explosão desse folículo, ou seja, a expulsão do óvulo. Para que ocorra a expulsão desse óvulo, ocorre o pico de um hormônio. Esse hormônio é o LH. No momento que esse LH tem o pico, ocorre um feedback positivo. O que seria esse feedback positivo? É uma resposta do ovário a estímulos do FSH e LH para sintetizar a progesterona. Como o próprio nome já diz, é um feedback positivo. Um aumenta para ocorrer uma síntese maior de tal hormônio. Basicamente isso. Na fase luteínica, vai ocorrer um aumento da progesterona e vai ocorrer também a manutenção do estrógeno. Por que vai ocorrer isso? Após a ovulação, como a gente pode ver lá em cima no gráfico, vai ocorrer o surgimento do corpo lúteo. É esse corpo lúteo que vai produzir progesterona e estrógeno. Caso esse corpo lúteo não regrida, ele vai continuar mantendo a produção desse estrógeno e progesterona, continuando a gravidez. No caso de uma não gravidez, ocorre uma diminuição desses hormônios, promovendo a descamação do útero e começando um novo ciclo. Nesse slide vou falar um pouco sobre fertilização e implantação. Após a maturação do folículo,
No 14º dia vai ocorrer a explosão desse folículo, vamos dizer assim. No momento que ocorre essa explosão, vai ser liberado o óvulo. Esse óvulo ele vai ser captado por uma fímbria, vai seguir pela trompa até chegar numa parte chamada ampola, que é a parte mais dilatada da trompa. Nesse mesmo instante, o espermatozoide, através de contrações uterinas e contrações das trompas, eles vão passar pelo útero e vão chegar nessa região conhecida como ampola. Ao chegar lá, ele tem que se unir com o núcleo do óvulo. Como que ele vai fazer isso? Na cabeça do espermatozoide tem uma enzima que consegue degradar as duas camadas do óvulo, que são a zona pelúcida e a coroa radiata. Após penetrar essas duas camadas, ele se une ao núcleo do óvulo, formando uma célula chamada zigoto. Essa célula zigoto vai passar por diversas clivagens, ou seja, divisões. Passar por mórula, blastocisto, e no momento que ele chega em blastocisto, ele vai se nidar na parede do endométrio. As células que vão fazer essa nidação das paredes do endométrio se chamam sinciciotrofoblastos, e são esses sinciciotrofoblastos que vão promover uma nutrição primária para o feto. Existem 4 hormônios principais para a gravidez: a gonadotropina coriônica humana, mais conhecido como HCG, o estrogênio, a progesterona e a somatomamotropina coriônica humana. O HCG, que é esse primeiro hormônio que a gente está vendo lá em cima, ele é importante para a manutenção do corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele vai ser responsável pela produção de progesterona, e essa progesterona vai ser responsável pela diminuição da contratibilidade para evitar um aborto. Já no caso do estrogênio, da progesterona e a da somatomamotropina coriônica humana, eu vou explicar no próximo slide. Esse slide eu vou falar das alterações no corpo da gestante relativo aos hormônios. A progesterona ela vai diminuir a contratibilidade uterina para que não ocorra um aborto espontâneo. Ela também vai proporcionar um aumento das secreções das trompas e do útero. Dessa forma, proporciona um material nutritivo para o feto. Essa progesterona também ela vai causar um aumento da temperatura no momento que ocorre a ovulação. Já no caso do estrógeno, ele vai promover um aumento do útero, um espessamento do endométrio para preparar para a gravidez e vai promover também uma maior vascularização. Já nas mamas, vai causar um aumento dessas mamas e um crescimento dos ductos para uma possível lactação. Ainda no estrógeno, causa um aumento da genitália externa e um maior depósito de gordura para auxiliar a gestante durante esses 9 meses. Outro hormônio muito importante para esse processo de gravidez é a somatomamotropina coriônica humana. Esse hormônio ele vai promover uma diminuição à sensibilidade à insulina e à utilização de glicose pela mãe. Dessa forma, acaba disponibilizando mais glicose ao feto. Também vai promover a liberação de ácidos graxos livres da reserva de gordura da mãe. Dessa forma, proporciona uma fonte alternativa para o metabolismo. O processo de lactação vai ser auxiliado principalmente por 2 hormônios, a ocitocina e a prolactina. A ocitocina ela vai ser responsável pela ejeção do leite. Já a prolactina vai ser responsável pela produção desse leite. Esses hormônios são secretados quando ocorre um estímulo mecânico na auréola dessa mama e, através de nervos somáticos, esses impulsos sensoriais ou mecânicos eles são transmitidos até o hipotálamo, secretando esses 2 hormônios. Bom, espero que tenham entendido e aproveitado da melhor forma a aula. Valeu!